Fala família, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Porta Estreita. Eu sou o Anderson, hoje o Beira não está aqui conosco e eu queria só passar, alguns recadinhos para vocês aqui nesse início que eu acredito ser bastante importante. Primeiramente, o Porta Estreita é um podcast evangelístico que tem como objetivo levar clareza às pessoas, falar sobre o evangelho, discutir sobre algumas questões de forma mais profunda, só que de uma forma também bastante leve e descontraída. Nós nos movemos com ofertas a fim de auxiliar um ministério na África, que é o Família em Missão, que está hoje sobre a tutela, vamos botar assim, do pastor Osney, do Africa for Jesus. Aqui na tela vocês têm um QR Code, que é o Pix das ofertas. Nós não ficamos com nenhum valor, ele é sempre direcionado para essa missão na África. O podcast aqui roda através também de apoiadores. Nós temos 2 apoiadores aqui que sempre estão conosco e fazem esse podcast ser realidade, que é o Grupo Vitória e a 77 Studio, onde nós gravamos. Agradecemos imensamente a eles sempre por essa oportunidade de estar aqui. E hoje, sem mais delongas, como vocês já sabem, a gente sempre recebe um convidado para tratar de algum tema específico a fim de trazer conhecimento para você que está em casa. Lembrando também, por último, mas não menos importante, sigam o nosso canal, curtam e compartilhem esse podcast com as pessoas que precisam acessar esse conhecimento, porque o nosso objetivo é esse, é levar o entendimento de Cristo ao maior número de pessoas possível. Beleza? Então hoje estamos recebendo novamente aqui Pastor Egon. Grande honra novamente. Pastorzão, como é que tá? Tudo certo? Amém. Tudo certo, glória a Deus. Que massa. É uma honra estar aqui, né? Mais uma vez. Mais uma vez. Hoje carreira solo, né? Nós estamos aqui, né? Tete a tete, one by one. Isso. E hoje eu convidei aqui o Pastor Egon para trazendo o quê pra gente? Um tema bastante interessante. A gente entrou agora numa série de temas mais profundos. A gente conversou na última vez sobre a questão da escatologia, né? A gente raspou, né, a superfície do tema, porque é muito profundo. E hoje a gente vai conversar sobre o quê? Sobre apologética. Né? O que é esse bicho apologética, né? Então, tá o cara aqui da apologética para falar sobre o negócio. Mas para vocês entenderem um pouco do que se trata, a apologética é a defesa da fé cristã, de forma bastante simples e geral, né, Egon? Mas hoje eu e o Egon aqui vamos discutir um pouco mais sobre isso, a gente vai aprofundar em alguns pontos bem específicos, mas agora eu vou deixar com ele para que ele traga para a gente. Egon, o que é o conceito da apologética efetivamente, né? Vamos fazer a definição desse tema. Onde é que ele nasceu? Como é que isso funciona? O que é a apologética? Amém. É isso aí. Apologética nada mais é que, né, por ser uma palavra difícil, né? Às vezes por muitos, talvez muitos nunca nem ouviram falar, né? Mas existem vários tipos de apologéticas, né? E hoje especificamente nós vamos falar da cristã, né? Então, o termo nada mais é, né, que deriva do grego, né? Apologia, né, que significa apologia, traduzindo para o português, que é defesa ou resposta, né? Então, conceito simples, porque trazendo luz ao nosso entendimento, todos nós praticamos apologética de alguma forma, né? Então, o conceito nasceu na realidade com os primeiros cristãos, né? No primeiro século, ali desde já os apóstolos, né? Eles praticavam a apologética, né? O credo apostólico, né? O crer em Deus Pai, que nós conhecemos, a maioria de nós conhece como uma oração, mas na realidade ele é um termo apologético que foi criado para defesa contra as falsas heresias e contra as falsas doutrinas que estavam se instalando naquela época. A oração do crer em Deus Pai que a gente aprende é uma defesa apologética? Exatamente. Os apóstolos criaram isso como uma defesa. Então, se tu for pegando cada termo ali, eles vão exemplificando algo que confrontava a realidade da época. Entende? Entendi. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Ou seja, isso traz a realidade de que existia só um Deus. Então, cada frase, sabe? Então, vai confirmando. E isso é, né, não adentrando muito ao assunto, mas começou desde a época dos apóstolos. Então, isso foi difundindo durante a igreja e foi ganhando força no primeiro século, né? Depois com os famosos patriarcas, logo depois, né? E depois foi crescendo durante a era medieval e veio caminhando durante a Reforma e foi caminhando pelos filtros da história até chegar na nossa época hoje, né? Então, a apologética, né, como eu mesmo disse, nada mais é um conceito que uma doutrina, na realidade,
uma disciplina teológica, né, que visa o quê? Né? Na realidade é o quê? É defender a fé, né? Ou seja, todo cristão, né, que se diz filho de Deus, que serve a um Senhor, precisa ser um apologeta hoje, né? Por mais que o termo seja derivado, ou às vezes até difícil de se entender pela própria palavra em si, mas todo cristão é necessário hoje nos tornarmos um apologeta. Por quê? Por causa da cultura que nos rodeia, né? A Bíblia nos ensina que nós somos forasteiros dessa terra, Uhum. né? Que estamos nesse mundo para ser sal e luz. Então, muitos de nós hoje vivem uma fé secularizada ou uma fé misturada com a cultura desse tempo. Então, ela traz esse primeiro princípio que é defender a nossa fé. E depois confirma a verdade, né? Porque depois a gente vai destrinchar aqui alguns conceitos, né, que a própria apologética traz, e ela confirma a verdade. Primeiro o quê? Histórica, né? Confirmando através da apologética histórica que a Bíblia ela é verdadeira, que o que ela diz é verdade. Não é apenas uma falácia ou um livro de conto de fadas, como muitos dizem, né? Depois existe também a apologética científica, que onde prova a existência de Deus através de argumentos, através de conceitos científicos, porque por mais que o mundo pregue que ciência e fé não caminham juntos, mas é justamente ao contrário. Uma prova a realização da outra. Entende? Dá um exemplo disso, Hugo. Isso aí é interessante. A ciência comprova Deus. Exatamente. Por exemplo, vamos pegar aí um argumento teleológico, né, que é um dos argumentos aí que, né, que entra nessa apologética científica, que prova a existência de Deus. Vamos pegar o design inteligente. Não sei se todos já ouviram falar, né, mas o design inteligente visa o quê? Que nada mais é a prova de que existe um criador para todas as coisas. Ou seja, tudo que existe é tão perfeito que não pode ter vindo sem uma causa. Porque esse argumento ele defende que toda causa, que tudo que existe teve um princípio, ou seja, uma causa. E essa causa tem que ter um causador. Nada pode existir do nada. Nada cria nada. Entende? Então esse argumento ele defende a existência de Deus provando isso. Tem que haver uma pré-existência para criar tudo. Exatamente. E Deus não como uma causa específica, mas uma causa única. Que Tomás de Aquino fala nos seus 5 caminhos, né? Que depois a gente pode estar entrando nisso. Mas ele fala que o conceito de perfeição, né? Se cremos que Deus é perfeito, então ele é a máxima, a suprema perfeição. E se perfeição engloba tudo aquilo que Tomás de Aquino diz o seguinte, no seu argumento, ele diz: pare e pense em algo que é perfeito. Pare e pense em algo que é perfeito. Talvez você vai pensar e vai imaginar algo aí que seja perfeito. Tomás de Aquino diz, então, Deus excede isso. Uau. E se Deus excede essa perfeição, então é porque ele é a suprema perfeição. E ele sendo a suprema perfeição, todos os atributos englobam Deus, inclusive a sua existência. E se a sua existência é perfeita, então não existe mortalidade. Ele automaticamente precisa ser um ser imortal. Porque se um ser morre, ele não é perfeito. Uhum. Entende? Então Tomás de Aquino alega que o Senhor... E para criar o tempo, ele tem que estar fora da dimensão do tempo. Exatamente. Exatamente. Então Tomás de Aquino alega nesse argumento que Deus é perfeito. E se ele é perfeito, ele não é... Porque a famosa pergunta, né? E se Deus criou tudo, quem criou Deus? Né? Hoje se vê muito isso nas redes sociais, Isso, né? exatamente. É como defender a apologética, defende isso nas redes sociais. Isso aí é hein? Exatamente, exatamente. Porque essa pergunta defende que Deus é o quê? Algo criado. Mas ele não é mais uma causa, ele é a causa única de todas as coisas. Então, se você infringir qualquer um desses atributos de Deus, você está tirando ou a sua imortalidade, ou a sua soberania, ou a sua moralidade. Então, se ele é 100%, ele é 100%. Não é 101 e nem 99. Deu para entender mais ou menos?
É aquele nó legal, né? Que dá uma ajuda, isso faz o cara refletir durante um tempo. Já começamos leve o podcast Isso. aqui. Jesus! E depois, né, além de confirmar a verdade, ajuda na evangelização, né? Porque um cristão convicto da sua fé, sabendo, né, quem é o seu Criador, sabendo quem é o seu Deus, sabendo do porquê ele está aqui nessa terra, qual é o seu propósito, qual a sua vocação. Então, evangelizar é responder o quê? Todas as dúvidas E é cumprir o que Deus quer que da gente, diariamente. né? É o ID, Exatamente. né? Evangelizar isso. Exatamente. Então, se quer evangelizar, tem que ser um bom apologeta. Isso, exatamente. Exatamente. Então, hoje as questões, né? Porque hoje Satanás, vamos dizer assim, que a armadilha, uma das, né? A armadilha de Satanás é plantar a dúvida. Não é verdade? Eu sempre costumo dizer que a minha oração para esse tempo é que os cristãos sejam cheios de convicção e ousadia. Convicção para quê? Para não serem confundidos. E ousadia para continuar avançando. Porque a gente sabe que esse mundo, né, pós-modernidade aí, esse mundo relativista tem cada vez mais afetado a nossa fé e enfraquecido a nossa fé. E hoje muitos cristãos, na realidade, né, falando do nosso meio, né, porque nós podemos bater em nós mesmos, né? Sim. Falando do nosso meio, principalmente, muitos de nós servem a Deus, mas não conhecem na realidade o Pai que tem. Então, né, trazendo isso como uma cosmovisão, isso forma a tua mente, a tua mentalidade, o teu ser e a tua movimentação. Então é fácil às vezes eu partir para um lado da onde eu vou mais, estou mais afim da bênção do que do abençoador. Uhum. Entende? Então isso hoje nos leva realmente a refletir, sabe? E pensar qual fé que a gente vive. Porque eu costumo dizer que até na primeira aula que a gente teve, né, no curso de teologia, eu costumo perguntar para os alunos por que você crê naquilo que crê. Porque você crê naquilo que crê. Exatamente. E muitos de nós bugam nessa pergunta. Algo que deveria ser simples, né? Tu diz? Não é verdade? Por que eu creio naquilo que eu creio? Né? Se Deus é o Deus da minha vida, por que eu creio nele? Entende? É uma boa pergunta. Eu creio nele porque ele é. Não é pelo que ele faz, é pelo que ele é, pelo fato de ele existir. Porque se eu for colocar Deus de tipo, eu acredito nele porque ele faz isso e aquilo, eu tô minimizando muito ele, né? Não sei. Uhum. Tem uma resposta para isso, Também, certo? tem. Na realidade, nós precisamos o quê? Usando o filtro da apologética, nós precisamos tratar o seguinte: existem 3 termos para provar aquilo que a gente crê. O primeiro são as evidências, Uhum. tratando de uma fé lógica, né? Ou seja, nós cremos que Jesus existiu. E isso é provado, é uma verdade, a ciência comprova isso. Que ele realmente morreu e ressuscitou. A Bíblia fala disso. Os escritos bíblicos foram comprovados como verdade. Que depois de ressurreto, ele se apresentou aos apóstolos, se apresentou a mais de 500 pessoas. Então, isso está tudo comprovado e é provado cientificamente. É irrefutável essas verdades. Então, são evidências. Uhum. Segundo, uma regra de fé. Nós precisamos. Porque toda a moralidade, por mais que essa fé secularista pregue que cada um tem a sua verdade, mas nós sabemos que se cada um carregasse a sua verdade, voltaríamos aos tempos antigos do olho por olho, dente por dente, não é verdade? Fato. Então Deus é o centro da moralidade. E hoje ele nos deixou a sua palavra, que é a nossa regra de fé, que se chama a Bíblia. É o manual, né? Exatamente. Exatamente. Ele é absoluto, né? Não é o Isso. que eu quero, o que tu quer, é o que tá lá, né? Exatamente. Tá. E o terceiro por causa de um homem. Jesus Cristo.
como eu falei no começo, foi provada a sua existência. A Bíblia fala que ele foi Deus. Que ele é Deus. E caminhou sobre essa terra. E apresentou o Pai e nos mostrou um destino da qual há por de vir ainda. Da onde nós viemos e da onde nós voltaremos. E passaremos com ele por toda a eternidade. Segundo os calvinistas, não é todo mundo. Então, exatamente. Os calvinistas de plantão aí, ó, os eleitos, né, cara? Isso. Ah, Jesus. Então, respondendo à pergunta do porquê eu creio naquilo que creio, porque existem evidências, porque eu estou debaixo e submetido de uma regra de fé, né? E porque por causa de um homem que transformou a minha vida. Entende? Então isso precisa ficar claro na mente dos cristãos hoje. E a apologética visa defender todos esses pontos. Exatamente. Na parte das evidências, na parte da palavra e Isso. na vida desse homem que teve Isso. aqui entre nós. Exatamente. Teve algum momento na história onde a apologética ela cresceu mais? Talvez essa pergunta seja um pouco difícil, né? Mas, enfim, porque a gente sabe que ela veio lá a partir dos apóstolos, né? Isso. Vamos dizer que a apologética ela nasceu lá, né? Porque quando veio Jesus, então começou o Novo Testamento, então essa defesa da fé cristã sobre a vida dele, acredito, Isso. né? Aí iniciou lá. Mas teve um momento dentro da história onde ela se difundiu muito mais, a ponto de chegar hoje aqui no nosso tempo, dentro da era contemporânea? Sim, sim. Na realidade, ela ficou muito mais conhecida. Foi ali no 2º século, né? Na realidade, com os pais da igreja. Né? Entre o século II e III ali, eu até anotei aqui, com Justino Marte, né? Que foi um cara que defendeu o cristianismo perante o imperador romano, né? Argumentando que a fé cristã era racional e acima das filosofias pagãs da época. Então, depois veio Tertuliano também, ali que viveu entre 155 e 220 depois de Cristo, né? Defendendo as falsas acusações contra o ateísmo e a imoralidade. Entende? Então foi porque Roma foi praticamente ali o império, né? O período da história onde os cristãos mais foram, vamos dizer assim, perseguidos, né? Na época do cristianismo, Sim. Né? Na história da igreja. Sim. Então, ao mesmo tempo que os cristãos eram perseguidos, ao mesmo tempo se levantaram homens para defender isso. Sabe? Então, a gente, né, pela história, né, creio hoje que essa foi a época onde mais se aumentou a fé, sabe? Tanto que, né, a própria história diz que foi onde a igreja cresceu, né? Tem aquela famosa música, né? Os leões não pararam, a igreja, enfim. Sim. Baseado nessa verdade que onde foi o período de mais perseguição da igreja foi onde mais aumentou a fé dos cristãos. E se levantaram homens para defender essas mentiras, essas falsas acusações, muitas heresias, né, também, na época doutrinárias, né, que vieram também, esses homens se levantaram contra isso. E contra a própria Roma, né? Porque na época Roma acusavam os cristãos que a sua queda e o seu avanço era por causa dos crentes. Entende? Então era praticamente queria um genocídio, né? Praticamente o império queria cometer um genocídio. E imagina isso se fosse hoje nos nossos tempos, né? Quanta ousadia e convicção teria dentro de nós para se levantar, como esses homens se levantaram na sua época. Entende? Então é algo forte e ao mesmo tempo duro de a gente entender, porque a gente não vive isso, principalmente no nosso país, né? Hoje o Brasil, ele é um país, vamos dizer assim, propriamente tranquilo de viver a sua fé, né? Por assim dizer. É tranquilo entre aspas, porque tu for parar pra pensar, né? Que nem tu comentou. Hoje o Brasil, ele tem uma miscigenação de povos e credos. Sim. Certo? Vários ritos, seitas, religiões e tudo mais. E onde a gente entraria agora, né? Que eu até anotei aqui pra te perguntar. Porque é isso que eu queria entender, assim, ó. Hoje, dentro do contexto contemporâneo, né? Como é que se aplica a apologética hoje em dia? Porque hoje tem muito mais voz essas outras religiões do que tinha antigamente, né? Lá eram os cristãos contra Roma. Vamos botar assim em linhas gerais, correto? E hoje a gente tem de tudo. Então como tu comentou ali, o diabo ele vai fazer o quê? Ele vai criar confusão, ele vai criar
um ruído de informação, vai começar a vir heresias, vai começar a vir setas, vão começar a vir dúvidas. Como defender isso, né? Tu comentou ali numa fala tua que eu achei interessante, questão do ateísmo. Como é que a apologética defende a sua verdade contra uma pessoa que é ateia, por exemplo? Então, né, voltando ali no começo, né, tu falou da questão de depende, né, da perseguição, mas na realidade, se a gente voltar aos tempos antigos, os cristãos na época eram verdadeiros cristãos, Sim. entende? Para eles a verdade era única e não abriam mão disso. É que aí a gente vai entrar no secularismo, O né? nosso problema hoje é isso, foi onde eu digo que diminuiu a perseguição, foi nessa questão. Porque hoje, praticamente, todo cristão, ele defende mais a teologia do nada a ver e os ensinos de isso é uma linha fina do que... Essa tu ouve pra caramba, cara. Entende? Na realidade, a Bíblia, ela é ou não é? Né? Ela é clara no que ela diz. Ela pergunta e ela menos responde. Né? Mas hoje os cristãos parece que estão procurando argumentos bíblicos não para desfazer as suas práticas, mas para ver o quão pesado é e colocar no seu filtro se eu posso continuar fazendo. Entende? Então, por isso que hoje o mundo praticamente engoliu essa convicção do passado por causa dessa miscigenação. E não é por culpa do mundo, é por culpa do cristão. Não é verdade? Como diz aquela famosa frase, o mal cresceu, né? Como se diz que o mal aumenta, não é por causa que o bem está acabando, né? É por causa do silêncio daqueles que não praticam o bem. Não é verdade? Então Eu não tenho medo do grito dos maus, eu tenho medo do silêncio dos bons. Né? Isso, exatamente, essa é a frase. Entende? Então a Bíblia, Jesus nos ensinou a ser o quê? Pacificadores e não pacíficos. E muitas vezes para ser pacificador precisa de guerra. Porque um pacificador é uma pessoa que procura paz. E uma paz, geralmente, às vezes só vem depois de um confronto, né? É o pacificador da DC mata todo mundo, né? Tem lá, né? É o John Cena, cara. É um assassino. Mas não precisa matar ninguém, né, cara? Mas enfim. E a que tu acredita que se deu esse esfriamento dos cristãos verdadeiros? Então, né, voltando à questão do ateísmo, né? Voltando ali, o que, né, nós respondemos na realidade é que existe um Deus, né? E que existem coisas criadas. E que, como eu já falei, não surgiram do nada, né? A própria ciência mostra, vamos pegar o exemplo, o ser humano, né? Do seu DNA. Imagina, como um gameta, né? Masculino, ali feminino, né? Todos sabem a concepção, como acontece, né? O espermatozoide fecunda o óvulo, né? E desce ali o útero e é onde foi formado o bebê. Ou seja, isso é tão interessante que por que um espermatozoide não é considerado vida e nenhum óvulo é considerado vida? Porque todos sabem que o DNA ele é uma espiral, certo? X e Y, né? Ali. Então, o espermatozoide ele carrega a metade dessa espiral e o óvulo a outra metade. Então, quando eles se fundem, que formam o zigoto, né? Se eu não me engano, ou o embrião, né? Que costumam se dizer, ali ele passa a ser vida. Tanto que depois de alguns dias ali, agora eu não me recordo, 8 ou 20 dias ali, já começa a bater o coração. Né? Então ali é considerado vida, a partir da concepção. E a Bíblia é clara nisso, né? O Salmo 139 fala sobre isso. Né? Que o Senhor me conhecia antes de ser ainda uma substância informe. Ali ele já tinha escrito todos os meus dias. Está falando sobre o quê? Sobre o embrião. Né? Então, o ateísmo, na realidade, é um não conhecimento do existencialismo, daquilo que já existe. Entende? Então, como eu vou crer, né, no famoso ateu que não crê em nada, né, diz que tudo veio do nada, né, a maioria deles, né, os não fundamentados, né, vamos dizer assim. Mas a ciência prova que... Tá, agora vamos lá. Eu sou um ateu que acredita no Big Bang. E aí? Como é que a apologética defende essa situação? Então, o Big Bang. Ah, mas só uma piadinha aqui de ateu que é bem legal, né? Uma vez eu vi o cara falar assim, ó. Se o cara não acredita em Deus,
né? Que ele é ateu, né? Ele não acredita em Deus. Uhum. No que ele não acredita, então? Ele não acredita em Deus, né? Ele tem que existir uma coisa pra ele não acreditar, né? Isso Exatamente, é muito exatamente. sensacional. Vamos lá. Eu sou um ateu e eu acredito no Big Bang. Uhum. E aí? Foi assim que tudo aconteceu. Houve uma evolução. Nós era tudo lagarto. Isso. Não é? Claro que é. É assim, saiu o peixinho lá da água, começou a andar, foi crescendo. Exatamente. Só que não, né? Como que não? Claro que sim. Foi Big Bang assim, pá, Na realidade. tchau. Tchau, tchau, é. Exatamente. Aí veio aquela pergunta, né? E quem criou o Big Bang, então, né? Porque. As partículas que se bateram lá? Foi assim? Isso. Mas na realidade a ciência comprova que o Big Bang ele não foi o começo da criação. Na realidade ele foi uma causa da criação. Entende? Então o Big Bang também foi criado. Então para ser criado precisa de um criador. Certo? Eu não concordo com você. Então, a ciência prova como? Existe a teoria do RFC, que é a radiação de fundo cósmica. Que hoje isso a ciência usa para medir o quê? O universo. Como se conhece o universo? Né? Hoje a ciência diz que mais ou menos existe o universo 13 bilhões de anos, uma coisa assim. Né? Existe. Então, hoje a ciência usa a radiação de fundo cósmico, que é o quê? Que é uma medição feita, né, por radiação. E radiação, quando eu digo, não é algo radioativo, né? Uhum. Radiação é emissão de calor, né? Tudo radia, né? Como a física explica, né? E é radiação de calor. Então, a ciência, por esse teste, ela comprova que o quê? Que a radiação de fundo cósmico começou 380 mil anos depois do Big Bang. Entende? Então isso era o quê? Uma emissão de calor. E essa emissão de calor... 380 mil anos? Isso, mais ou menos. Depois do Big Bang? Calculável, é. Entendeu? Então hoje consegue-se achar o centro disso. De onde começou? Isso, exatamente. O centro. E esse centro, ele está na realidade bem no meio do universo. Entende? Onde é que é Então, o meio do universo? tem uma foto, se tu procurar lá, botar no Google lá, a teoria da radiação de fundo cósmico, vai aparecer lá. Vai aparecer um mapa mundi. Mas na realidade ali tudo bem puxado por rosa, assim, bem colorido. Na realidade, tipo, ali é uma foto, né? Um mapa, na realidade, de todo o universo observável. Uhum. De tudo aquilo que o homem, né, conhece, vamos dizer assim, né, pelo seu conhecimento. E isso ali comprova que o Big Bang ele foi criado. Entende? Então ele não foi uma causa existente. Ele foi uma causa criada. Então isso não pode partir de que nós viemos dessa causa e essa causa depois fomos através da evolução, né? A gente não foi um acaso, então. Não foi Isso. um acidente cósmico. Exatamente. O Big Bang não foi um acidente cósmico. Tanto que hoje a ciência comprova isso não como algo causado, ocorrido por apenas Uma causalidade, sei lá. Exatamente, como uma causalidade sem propósito, né? Sem propósito nenhum. Hoje a ciência comprova que se cada planeta fosse desviado 0,000 alguns milímetros da sua órbita, aquele sistema já não existiria. Cabum. Entende? Hoje a Terra, né? Hoje a Terra, se ela fosse movida o seu ângulo alguns milímetros, ela já sairia de órbita do sistema solar. A gente ia virar uma Beyblade? A vida já seria praticamente inexistente, né? Então, né, a ciência comprova também, né, refutando a teoria da evolução através, né, do design inteligente, né, como eu já falei antes, e do DNA, né, que, cara, é uma cadeia complexa fora do comum, né? A ciência diz que se fosse colocar em computadores tudo que tem no nosso DNA armazenado,
Teria que ser milhões de máquinas para poder guardar, milhões de HDs para guardar isso. Entende? Então, tudo que pertence à nossa existência, ao nosso ser, está guardado ali. E isso não é uma mera casualidade. Sabe? Isso existe um propósito. Quais são as maiores discussões dentro da apologética hoje, no meio contemporâneo? Eu quero polêmica. Então, hoje, né, o que mais se fala é sobre realmente, né, a existência de Deus, né, se Deus realmente existe, né, e depois, né, a cultura secularizada, né, do que pode ou não pode, o que a fé defende e o que a fé não defende. Tem vida após a morte? Sabe? Nós vamos reencarnar? Exatamente. Então, né, sobre as seitas, né, hoje é muito discutido isso também, do que as seitas creem, né, do que as muitas religiões creem. Então, cara, é bem amplo o assunto, né, mas basicamente é como eu falei, hoje o que o cristão mais busca, na realidade, é um argumento, né, para continuar praticando aquilo que a Bíblia condena, vamos dizer assim. Só que a apologética, ela sempre vai usar a palavra para defender, Isso, né? apologética cristã, né? Como Isso. foi falado. Apologética cristã, ela vai usar a palavra para defender a palavra. Isso. No caso da reencarnação, Então, o que a palavra fala? Vamos lá. No caso da reencarnação, né? Tratando-se da doutrina dos espíritas, né? Eles creem nisso, né? A Bíblia condena, né? Porque a Bíblia diz que só há uma morte, né? Só há uma morte e depois dessa condenação ou vida eterna, né? E Jesus falou disso, Jesus provou isso, né? E basicamente as seitas elas se, vamos dizer assim, elas se difundem, não, elas se contradizem. Elas se contradizem por quê? Eles não têm evidência disso. De reencarnação? Certo? Entende? Eles não têm uma evidência de um cara que reencarnou e tá aí contando a história. Dizem, né? Entendem? Então, e até porque eles creem que a doutrina da reencarnação é o quê? É um método de tu se purificar, por assim dizer, né? Porque como muitos dizem, né? Cuide para não tropeçar nessa vida, para na próxima vida você ser melhor e não voltar a ser o velho homem, né? E a Bíblia condena isso. É um caminho de evolução, né? A reencarnação. Exatamente, exatamente. Segundo, né? Porque é considerado um erro, porque na realidade eles veem os evangelhos à luz de um homem, né? Muitos baseados nos ensinos de Allan Kardec, né? Então isso é refutável, porque nós não podemos nem tirar uma vírgula, né? Porque Paulo nos ensina que qualquer outro evangelho que for pregado além desse, que seja anátema, né? Amaldiçoado. Então fica claro que a doutrina da reencarnação ela é falha, né? Porque se a gente colocar naqueles 3 parâmetros, né, como evidências, né, como uma regra de fé, né, e por causa de um homem, ela não vai se encaixar. Uhum. Entende? Então, a partir do momento, né, porque como que se caracteriza uma seita, né? Primeiramente, por causa da refutação da ressurreição de Cristo. A maioria delas não crê na ressurreição de Cristo. Ou muitos creem, mas não da forma que a Bíblia diz. Alguns dizem que ele roubou um corpo, outros dizem que ele se transformou num espírito e encarnou em outro corpo, entende? E a Bíblia é clara que Jesus morreu e ressuscitou no mesmo corpo, em carne e osso. Para provar que essa é a nossa esperança, simbolizando a eternidade. Tomé que o diga, né? Tomé tava lá pra botar a mão nas feridas. É verdade, exatamente. Pô, porque pegar outro corpo ferrado, né, cara? Pô, é complicado, né, cara? Todo igual. Isso, exatamente. Porque eu não lembro nem outro cara que fala que foi furado do seu lado, né? Ele foi, né? Exatamente. E ele vai lá pra provar pra Tomé, né? Não, tá aqui, ó, bota a mão aqui no meu lado, né? Isso. Então não tem. Aí já refutou, né? Eu gostei. Outro ponto, Egon, que eu acho interessante a gente trabalhar dentro da apologética,
Porque é que nem a escatologia, né? A gente vai raspar na superfície, né? Isso, Porque se for para isso. aprofundar, idolatria, certo? E eu gostaria de levar adiante aqui dentro do tema da apologética sobre a idolatria. Porque assim, ó, por que eu digo a idolatria? A idolatria ela começou já no céu, desde a queda de Lúcifer, porque Lúcifer primeiro ele idolatrou a si mesmo e disse que podia ser igual a Deus. Ali iniciou a queda dele. Eu tenho essa visão, tanto que eu vejo que a idolatria é o primeiro e o maior pecado, né? Porque quando tu começa a botar as tuas pretensões acima da vontade de Deus, tu já pecou Isso. ali. E daí a gente vai pro Êxodo. O pessoal foi lá e cometeu idolatria. Eu não falo nem da Gênesis, né? Vamos pegar ali o povo mesmo, né? Sim. Quando se Bezerro de constituiu ouro. enquanto nação, exatamente. Uhum. Veio o bezerro de ouro, se repetiu em Deuteronômio, veio para Levítico, dentro de Juízo foi assim, né? Aquele pessoal lá que morreu a geração, 40 anos no deserto, veio uma nova geração, seguiram com Josué, né? Firme, batalhando, vencendo, sob o estatuto, né? Cara, vocês vão entrar naquela terra, não adorem aqueles deuses, não se casem com as mulheres de lá, não deem seus filhos e filhas para se casarem com as pessoas daquela terra, não sigam os costumes deles, ok. Morreu essa geração e veio uma outra geração que não sabia nada e foi lá e pecou, né? E fez tudo contra o que Deus queria. Se acendeu a ira do Senhor contra eles, e justamente por isso, foi levantado o juiz, aquela história toda, né? Para recuperar, e tudo isso, né? Nesses momentos que eu disse, estão ligados à idolatria. E a gente hoje, trazendo para o contemporâneo, a gente sabe que existem várias religiões, vários cultos, várias seitas que adoram imagens. Um dos momentos, acho que mais claros que fala sobre isso na Bíblia é Êxodo 20, né? Uhum. Que Moisés Sim, está lá e sim. Deus fala muito com ele. Só que tem em outros lugares, também tem Isaías, também 42:8 fala sobre. Mas essa questão da idolatria. Então, assim, ó, hoje como que a apologética trabalha para defender e trazer clareza para as pessoas? Porque, assim, ó, para muitas pessoas, elas estão dentro desse pecado de idolatria, mas elas não fazem nem ideia, porque estão cultuando um santo e para elas é algo bom que consegue se alcançar o milagre através daquilo. Sim. A gente sabe que isso não é algo realmente saudável, sadio e da vontade de Deus. Então eu queria saber de ti, que tem muito mais base do que eu para falar sobre isso, como é que a apologética lidar com essa situação e como é que a gente pode trazer clareza para as pessoas nesse sentido, para que comecem a ter um pensamento diferente, né? E começar a enxergar as coisas de uma forma diferente para vir fazer aquilo que agrada realmente a Deus. E depois a gente entra mais no contexto contemporâneo dessa situação que eu digo, porque a gente está falando agora necessariamente de ídolos, né? De imagens, de homens e tudo mais, e criaturas, enfim, aquilo que Deus condena. Mas depois a gente entra na questão da psique, como a gente pode trabalhar uma idolatria dentro da psique, que hoje é como a gente pode idolatrar. E aconteceu muito no Novo Testamento também. Mas depois a gente entra nessa celeuma aí. Então, a gente precisa primeiramente entender que a Bíblia, né, como nossa regra de fé, única, né, e irrefutável, né, como eu falei, ela mesmo pergunta e ela mesmo se responde. Então, em relação à idolatria, né, Deus deixa claro, né, que ele quer ser adorado como o único Deus. Quando ele se apresenta lá, o eu sou, né, o eu sou lá de Êxodo, ele está dizendo, né, que eu sou único, né? E ele dá vários exemplos durante todo o Velho Testamento, começando por Israel, né? Ele separa uma nação para mostrar para o mundo a forma que ele quer ser adorado, a forma de como se achegar a ele. E o que Israel conquistou através desse Deus, né? Exatamente. Porque não foi por Israel, né? Se a gente pegar Gideão mesmo, é 300 contra 140 mil. Isso. Né? Então, tipo, as formas miraculosas, né? Tipo, Deus mostrou, cara, rodear uma cidade por 7 dias para cair uma muralha. Que loucura, gente. Né? Parar o sol. Né? Sabe? Então, Deus usou de várias provas, vários exemplos para mostrar que ele faz e que ele é o único Deus. Mas, como a própria Bíblia diz, né, o coração do homem é duro, né, e enganoso. Então, o homem sempre precisa de algo palpável, né, para estar trazendo veracidade para aquilo que ele crê.
né? E hoje a apologética ela trabalha muito dessa forma de trazer essa realidade do verdadeiro Deus, que era o de ontem, que é o de hoje e que vai ser sempre. Entende? Então, como os povos do passado agiam, hoje a gente age da mesma forma. Mudaram algumas práticas, mudaram alguns costumes, mas na realidade a gente ainda continua sendo filhos de Deus, mas servindo a deuses, de alguma forma. Entende? Então hoje a principal, né, vamos dizer, intuito da apologética é apresentar esse Deus único e verdadeiro, né? Como? Primeiro apresentando ele realmente como ele é. Porque, né, como a gente falou do começo, hoje o cristão, né, como no passado, né, estava mais preocupado com as bênçãos do que com o abençoador. O próprio bezerro de ouro é prova disso. Uhum. Só foi Moisés se afastar uns dias e aí, cadê as bênçãos? Cadê o maná? Cadê as bênçãos? Cadê? E mesmo assim ainda, né, com as provas até do próprio maná aí citado, o povo ainda virava a murmurar, né, a gente aprende ali com o deserto dos 40 anos, que uma viagem que era para durar 40 dias, durou 40 anos, né? Então, o maior intuito hoje é de primeiro apresentar realmente quem é esse Deus. Quem é esse Deus? Que era o de ontem, que é de hoje e que vai ser sempre. Porque muitos de nós cremos num Deus. Ah, Deus. Sim, mas o muçulmano também crê no Deus dele. Mas acho que não. A Entende? ponto de se matar por isso. Entende? Então, muitas outras religiões creem num Deus. E aí, mas que Deus é esse? Quem é esse teu Deus? Sabe? Então, isso precisa afetar a minha vida. E eu preciso me debruçar sobre as Escrituras. Eu preciso me debruçar sobre a palavra. Me aprofundar nela. Mas por que as Buscar. pessoas hoje elas buscam tanto essas imagens? Porque é mais palpável? Porque é mais fácil? Exatamente. Exatamente. É cultura, né? Eu creio que isso é cultural, porque nós viemos de uma doutrinação, né? Doutrinação já de querer construir algo para que seja perto, sabe? Hoje, né, a ciência prova que nós precisamos de algo sempre perto para nos sentirmos seguros. Então, em relação à fé, a gente sempre quis ter um Deus de perto. Entende? Então, ao longo do tempo, quem tem uma imagem distorcida de quem é o verdadeiro Deus, quem não sabe de verdade que mesmo a gente não sentindo, mesmo não tendo experiências, mas mesmo assim eu decido crer que o meu Deus é um Deus de perto, se a minha visão dessa verdade for distorcida, eu vou acabar criando deuses para mim mesmo. Por quê? Porque primeiramente o que habita em nós se chama pecado. E isso corrompeu todas as naturezas, todas as faculdades do ser humano, inclusive a sua fé. Entende? Então hoje a nossa fé, ela é distorcida, ela é embaçada. Qual que é a condenação para quem é idólatra? Condenação é o inferno. A Bíblia Isso é é clara. claro. A Bíblia é clara. Só Jesus é o único e verdadeiro caminho. Ele é o único Senhor e Salvador, consumador da nossa fé. Então, né, como diz lá em Romanos, aquele que crê e confessar com sua boca que ele é Senhor e Salvador da sua vida, ele é justo e fiel para perdoar os seus pecados. Então, hoje, a idolatria é considerada um pecado. Ela é pecado. E se você está nessa prática, não existe outro caminho. Não é verdade? Se eu infrinjo uma lei perante o Código Civil entre os homens, eu vou ter uma punição, certo? E eu vou ter que pagar por isso. Não é verdade? Questão que apaga por esse pecado custa a tua vida. Né? Exatamente, a tua eternidade. Então, hoje isso é muito mais sério, é algo muito sério e é a se pensar. E a gente precisa rever muito sobre isso. Porque hoje, talvez, né, como tu falou de questão de imagens, né?
A própria Bíblia condena, não só por causa da questão física, mas por causa da questão espiritual. Porque muitos creem que o quê? Ah, não, Ah, se eu isso tiver ali... uma imagem na minha casa, mas tipo assim, não é que eu adoro ela, é porque eu tenho, sei lá, eu tenho um apreço por essa pessoa, pela história dela. Isso. É uma mentira, na realidade, né? Porque tudo nos conecta a algo, certo? Uhum. Eu não guardo uma foto de um ente querido porque... Ah, só tem ali uma foto ali que foi batida e eu tenho pena de jogar fora. Mentira. Foto nos traz memórias, nos conecta a algo, momentos, situações, né? Que nós vivemos na nossa vida. Porque quando acontece algo de ruim, a gente não bate uma foto e guarda. Porque a gente só quer aquilo que é bom, Uhum. não é verdade? O ser humano é intrínseco nisso, né? Então isso é uma mentira, mesmo que inconsciente a pessoa, né, fale isso é uma mentira, porque na realidade ela está conectada a algo. E no caso os ídolos, né, relacionados à sua fé. Então, mesmo que de forma inconsciente, vou deixar ali, né? Mas deixa só aqui na entrada, porque, né, para Uhum. proteger. Uhum. Uhum. Não, o próprio Isso, questão do Arcanjo Miguel. A gente pode falar sobre isso. Muita gente tem imagens do Arcanjo Miguel e tem ele como seja o baluarte de proteção da sua casa. E não é o exatamente, caso, né? exatamente, exatamente. O único protetor é o Senhor, é Eu digo Deus. isso porque o Arcanjo Miguel a gente pode falar e pode falar profundamente, porque ele está na Bíblia, está em várias situações e tem inclusive orações próprias, né? Uhum, A uhum. Arcanjo Miguel, né? Isso, exatamente. Infelizmente, vindo, né, de uma tradição, né, de uma igreja que se posiciona, né, hoje claramente, né, cada vez mais claro, mas desde a época, né, de Constantino, né, quando foi implementado ali. Então, muitos dizem, né, que essa é a igreja mãe, porque foi a mãe de todas as igrejas que nasceu com os apóstolos. Isso é uma mentira, porque antes de Constantino, depois de Constantino, quando foi instalado ali o cristianismo, né, que essa religião passou a ser mais dominante, elas fizeram a história conta isso e comprova que eles fizeram o simples, vamos dizer assim, serviço à humanidade de praticamente matar e excluir todos os papas, né, que pregavam o ensino dos apóstolos na sua época. Porque no começo dos Isso é primeiros histórico. séculos, é histórico, no começo do primeiro século, muitos papas ali eram discípulos de João, o apóstolo João. Muitos seguiam os ensinos do apóstolo Pedro. Então, eles aceitaram essa questão de como essa religião ela se tornou a preeminente na época. Então, todos estavam se fundindo a ela. Eles usaram dessas artimanhas para pregar o evangelho. Ou seja, se vestiam como, tinham, né, templos como, mas era pregada a palavra da verdade. Mas infelizmente eles foram descobertos e muitos foram decapitados na época. Porque hoje, né, como está cada vez mais claro, a gente sabe que existe um patamar, né, de condições, né, e hoje a gente sabe que primeiro eles consideram o quê? A tradição, né, como a mais importante, né? Segundo, o papado, né? Daí então é que vem a palavra de Deus, a Bíblia. Então isso é totalmente inconcebível, né? Porque se a Bíblia é a palavra de Deus, tem que ser o primeiro lugar e única. Ela não pode passar pelo filtro de uma tradição e pela opinião de homens. É porque, voltando ali na situação que a gente comentou anteriormente, nosso Deus é o único Deus, o único suficiente Salvador, o único Senhor. Qual a necessidade de criar um estereótipo humano para tu idolatrar? Por que que isso surgiu? Com qual intuito? Então, como eu disse, né, a Gênesis conta que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, certo? Né? E Eclesiastes fala que nós temos o senso da eternidade. O nosso ser clama, anseia pela eternidade. Ou seja, existe parte de nós que busca por isso, que atrai isso, e a outra parte que foi
totalmente corrompida pelo pecado. Então isso se juntou num corpo, que hoje nós entendemos, né, pela teologia, que se tornou um ser totalmente depravado. Certo? Ou seja, então a partir desse ser que misturou o divino com o profano, não tem como partir nada de bom. Entende? Então, mas como um ser que não parte nada de bom vai se conectar com aquilo que é divino? Com aquilo que é verdadeiro? Criando meios para si próprio. Calvino fala que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, né? Uhum. E quando ele, né, sabiamente usou essa frase, era justamente para dar uma exemplificação disso. Que o homem sempre vai querer alcançar. A Torre de Babel foi exemplo. O homem sempre vai querer alcançar o divino pelas suas próprias mãos. Entende? Então, ao mesmo ponto que que o meu ser anseia em tocar a Deus, mas não pela forma dele, porque eu estou corrompido pelo pecado, eu ainda penso que é do meu jeito, é da minha forma, é do meu achismo, é conforme eu penso. Entende? Então, eu creio muito nessa vertente, que os homens criaram ídolos para si mesmo, para ter algo não só para buscar, entende? Mas algo para dizer, para chamar de perto, para chamar de meu. Porque no final das contas, quando eu adoro um ídolo, na realidade eu estou adorando a mim mesmo. Porque quando eu não quero, ou aquele ídolo não responde às minhas exigências, é fácil eu negar, é fácil eu Descarte faz outro. descartar. Porque daí eu posso ir lá e construir outro. Entende? E se perpetua século após século, a gente fazendo a mesma coisa, criando altares para nós mesmos, né? Exatamente. Exatamente. Então Paulo fala, né? Eu quero fazer o bem e por mais que eu tente, eu acabo fazendo mal, né? Aquilo que tu falou, a carne, ela sempre tende pro pior lado, né? Isso, a fim de buscar os seus próprios interesses, né? Exatamente. E daí a gente vai cair na questão do ego, né? Do egocentrismo, né? De buscar as minhas próprias necessidades, vontades, enfim. E isso é o que eu estava falando anteriormente, né? Quando a gente vai falar de idolatria, é muito fácil tu enxergar a idolatria numa imagem, né? Imagem de um santo, de uma divindade, de um anjo, e depositar minhas confianças naquilo. Mas eu vejo, me corrija se eu estiver errado, né, Igor? Idolatria é tudo aquilo que eu boto à frente de Deus. Exato. Certo? Que tira o lugar dele na minha vida. Isso. Então hoje, a gente estava falando sobre esse evangelho relativista, né? Do secularismo, né? Que tomou conta muito hoje, querendo ou não, das igrejas, das pessoas. Que tu falou, cara, é um fio de navalha, né? Não é, né? Ou é sim ou é não, né? E tá acima do muro, eu vou te vomitar. Ou tu é quente ou tu é frio. Escolhe um lado. E hoje eu vejo assim que a idolatria, ela é muito mais difícil de ser combatida quando tu pensa na questão da secularidade, porque se eu tenho uma preocupação, já é uma idolatria, porque eu boto ela acima de Deus. Isso. E a Bíblia é muito clara, né? Não vos preocupeis, não vos ansieis por coisa alguma, né? Primeiro, né, entregue todas as suas petições a Deus, deixe clara, né, perante a Ele, e Ele vai resolver o problema. Como que a gente pode trabalhar a apologética nesse sentido para auxiliar as pessoas hoje a alcançar Romanos 12:2? A renovação da mente. Exatamente. Porque a apologética, eu imagino que ela adentre tudo isso, né? Ela abrange tudo isso, porque ela vai ser um código de conduta, né? No final das contas, né? Exatamente. Se tu te torna um bom apologeta, tu te torna um apologeta contra ti mesmo, né? Porque tu começa a rever muita coisa, né? Isso. Então... Que é o matar a carne, né? Paulo fala em Filipenses 1:21, né? Viver é Cristo, morrer é lucro, né? Isso. Exatamente. Agora me veio um versículo aqui na memória que... Eu sabia, por isso que eu contextualizei.
como tu, né, comentou dessa questão de como, né, agir, como a apologética trabalha, na realidade, né, a gente usa a Bíblia, né? E me veio aquele versículo na mente que lá se eu não me engano, agora isso é 1º, 2 Timóteo 3 alguma coisa, diz que a Bíblia, né, a palavra de Deus, ela é apta para nos ensinar, né, e para nos corrigir daquilo que está errado em nossas vidas, para que a gente passe a fazer o que é certo, né? Essa é uma das versões, né? Tem versão que vai dizer que serve para exortar, para redarguir, para, né? Para que o quê? Para que a gente se torne apto, né? E como um obreiro aprovado, um bom manuseador da palavra de Deus. Certo? Então, isso precisa estar claro na minha mente. E a Bíblia, toda a Escritura é inspirada por Deus para nos ensinar. Para que a gente aprenda daquilo que está errado em nossas vidas, pare de fazer e comece a praticar aquilo que é certo. Entende? Então, Jesus mesmo disse, né, que hoje tudo se resume no amor, né? Mas o engraçado é que a gente não completa o versículo, porque Jesus fala: aquele que me ama, obedece meus mandamentos. Entende? E essa segunda parte parece que foi excluída, foi, né, apagada. E depois o próprio Timóteo continua dizendo que nos últimos dias, né, surgiriam pessoas que só vão querer procurar mestres para si mesmos, né, buscando ouvir só aquilo que desejam e vivendo por suas próprias ideias desorientadas, tem uma versão que diz. Entende? Então a gente precisa escolher hoje qual lado que a gente está. Em viver pelas nossas ideias desorientadas ou deixar a Bíblia moldar os nossos pensamentos, as nossas ideias, o nosso comportamento. Mas como seguir esse caminho aqui? Entende? Porque esse caminho exige tudo. Exatamente. É essa a questão. Por isso que como eu citei, hoje a gente precisa realmente mergulhar e tomar uma decisão verdadeira. Porque cristianismo não é uma moda. Ser cristão não é uma moda, é um estilo de vida. É um estilo de vida. Tu vai perguntar, né, para um chinês por que ele é chinês, ele vai dizer: porque eu nasci assim. Não é verdade? Vai perguntar para um argentino, para qualquer pessoa aí de uma cultura, de um outro país, ele vai dizer: por quê? Eu fui formado assim. Porque ele come grilo. E nós... É assim, Isso. aqui é assim. Cachorro. Isso. Cachorro. Carne, flango, queijo. É. Entende? Porque eu nasci assim. E a Bíblia diz que nós fomos retirados do encharco de lodo, resgatados das trevas e trazidos para a luz. Foi restaurado em Cristo tudo aquilo que existia no Éden. Por causa de Cristo, nós fomos feitos novas criaturas. Ou seja, as coisas velhas já passaram e eis que tudo fez novo. Certo? Depois a Bíblia também vai dizer que nós somos forasteiros. Nós não pertencemos a esse mundo. Somos embaixadores do reino. Fomos chamados para nos tornarmos seres do reino de Deus aqui nessa terra. E o que é um embaixador? O embaixador é um cara de uma outra nação que está vivendo numa terra que não é a dele. Certo? Não existe uma embaixada do Brasil dentro do Brasil. Não é verdade? Não existe. Verdade. Não existe. Bom exemplo, isso aí, hein? Isso aí já clareou muita coisa. A Bíblia diz que nós somos embaixadores, certo? Nesse mundo. Então, a nossa terra é outra, ou seja, nós não pertencemos nem à cultura, por mais que isso foi impregnado dentro de nós. Nós não pertencemos ao comportamento desse mundo. Nós não pertencemos às ideias desse mundo. Entende? Ou seja, como diz lá em Romanos, quando diz para não tomar a forma
é não tomar a forma mesmo. Porque nós não somos dessa forma, não encaixa. Não vos conformeis. O mundo é quadrado e nós somos feitos redondos. Depois que Cristo entrou na nossa vida. Cara? Tem uma quadradinha aqui. Tem uns que são mais, né? Mas entende? Nossa, pele, tá assistindo, né? Mas depois de Cristo, nós somos para não mais se encaixar. E como eu disse antes e volto a repetir, né? Infelizmente nós, ao invés de buscarmos sermos moldados por essa verdade, né, que muitos dizem, né, o manual, né, como tu mesmo acabou de dizer, é o manual do Criador, né, o manual do fabricante. Ou seja, se nós somos criados por ele, existe uma forma correta de funcionar, né? Existe uma forma correta de como se comportar. Existe uma forma correta de como agir. Sabe? Mas é bem desafiador. Exatamente. Por isso que eu chamo a vida de um processo. Porque a Bíblia diz também que nós estamos, né, florescendo como a luz da aurora, até o dia que nós nos tornaremos perfeitos. E nós sabemos que esse dia, quando chegar, vai ser só quando Jesus voltar. Né? Onde nossos corpos serão glorificados e ali nós seremos como Ele é. Entende? Aos calvinistas fico feliz. Então, até que esse dia venha, nós precisamos nos esbofetear mesmo, como Paulo fala, né? Eu esbofetei a minha carne todos os dias. Sabe? Nós precisamos entrar nesse lugar de renúncia. Porque às vezes renúncia, a palavra renúncia pode parecer algo grande, mas na realidade ela é feita de pequenas atitudes. Sabe? A Bíblia ensina, aquele que não rouba mais, que roubava, não rouba mais. Aquele que mente, não mente mais. Qual que é o maior desafio do cristão hoje para conseguir viver o evangelho como era antigamente? Eu creio que o maior desafio hoje do cristão para viver o evangelho, cara, é parar de se misturar com a cultura desse tempo. Porque, como eu te disse, né? Nós sabemos que somos filhos de Deus, sabemos que temos um Criador, sabemos que podemos chamá-lo de Pai, mas mesmo assim ainda procuramos outros deuses para satisfazer as nossas necessidades. Sabendo que um Deus se fez carne, morreu, pagou todos os nossos pecados, ressuscitou, diz que voltou para o céu, está nos fazendo morada e que um dia vai voltar para habitar com nós eternamente. Todo aquele que crê, né, vai habitar com ele eternamente. E ele mesmo diz que lancei as suas ansiedades. Mateus diz que tudo aquilo que pedires em oração, se pedires conforme a vontade do Pai, recebereis. Entende? A Bíblia é cheia de argumentos e cheia de exemplos da qual o próprio Deus já nos mostrou. No Velho, ele mostrava a sombra. Ele era o quê? O Jeová Jirê. O Jeová Rafá. Né? Jeová Nissi. Entende? Mostrando para o povo que é o quê? Que ele era o Deus da provisão. Que ele era o Deus da cura. Que era o Deus da batalha. E hoje tudo isso se concretizou em Cristo. Mas na realidade ainda nós somos falhos, porque ainda não renunciamos à cultura que está impregnada dentro de nós. E como se esvaziar disso? Para viver realmente a verdade bíblica. Porque hoje a gente é muito retroalimentado, o mundo faz isso. Por exemplo, assim, ó, vamos trazer a apologética, eu falei antes brincando, mas hoje faz muito sentido. Como trazer a apologética, por exemplo, para as redes sociais? Cara, porque a rede social, ela vai completamente na contramão disso. Isso. Ela retroalimenta essa cultura de forma muito intensa. Tu és bombardeado de, argumentos de tudo quanto é lado, tu vê heresia sendo pregada de tudo quanto é lado, e às vezes tu vai por certas vertentes e o mundo te fala para buscar as coisas do mundo, porque tu tem que ser o melhor em tudo. Hoje, a frase do hype é alta performance, né? Isso. Isso está muito em alta. E a alta performance, ela custa tudo. Isso. Tu tem que ser o cara em todas as áreas. Exatamente. Não pode ser em uma, tem que ser em todas. Então, tu vê assim, que essa cultura do mundo, né? E, bom, a palavra, né? O mundo jaz no caído, né? A gente já sabe, né?
Como é que tu te desintoxica disso? Essa é a palavra que eu tava buscando. Como é que tu te desintoxica disso? Se tu fosse assim, ó. Aí eu vou te botar em maus lençóis agora, tá? Uhum. Mas dá uma receita de bolo pro cara. Tu tem que fazer isso aqui pra começar a te esvaziar, te desintoxicar, pra acessar esse outro lugar. Uhum. E pontua as consequências disso. Porque tem. Uhum. Porque eu vejo que hoje é a maior batalha. A gente perde diariamente muita gente pro inferno. Mas diariamente muita gente pro inferno. Antigamente, os apóstolos, eles morreram todos, por exceção de João, por aquilo que eles acreditavam. Não estou dizendo que o pessoal tem que sair aí pela rua, se martirizar ou Sim, se assassinar, sim. não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente não vê mais essa intensidade, esse fogo. Eu falo por mim também, Uhum. tu sabes como Sim. é que é. A gente não se move talvez como deveria, na intensidade que deveria. Talvez essa resposta que tu vai dar, talvez não, certamente vai servir para nós também. Uhum. Como é que a gente se desintoxica do mundo para começar a viver realmente o evangelho? Então, a chave é, como a própria Bíblia diz, né? Arrependei-vos, né? Eu costumo dizer que tem, claro, é um processo, né? Né, a Bíblia diz que aquele que diz que acha que já alcançou a perfeição, né? Ele tá de pé, cuida para Coitado, não cair. exatamente, coitado. Todos nós somos falhos, né? Pecadores, inclusive eu, né? Sou, como Paulo disse, né? Eu sou um dos piores. Entre os pecadores, eu sou o pior. Quem escuta, Mas... quem lê Paulo falando assim, pô, cara, isso tudo é, estamos lascados, né? Exatamente, exatamente. E Eu não matei eu ninguém, me salvo. costumo Ele matou muita gente. ter um adeno a menos, né? Pô, pelo menos isso. Meu réu primário tá ali, né? Isso, Mas isso, sem pedia, né? isso. A chave primeiro é, né, o arrependimento, né? A gente sabe que o arrependimento é a chave para todo um virar de chave na nossa vida. E eu pontuaria 3 coisas, né? Arrependimento, porque um reconhecimento, mas um arrependimento segundo Deus, né? Uma tristeza de realmente, primeiramente, ferir a santidade dele, né? Uma tristeza de primeiro, cara, o que eu tô fazendo com aquilo que Deus colocou dentro de mim, certo? Porque se hoje a gente ganhasse 10 milhões de reais, a gente saberia o que fazer com esse dinheiro. Não é verdade? Que tal umas dívidas? Mas agora a palavra diz que o Senhor é a nossa maior riqueza. E Ele habita dentro de nós. E aí, o que nós estamos fazendo com Ele? Entende? Então o arrependimento é reconhecer isso. Que o Senhor é a nossa maior riqueza. E que Ele quer nos usar e nos mover e se mover através de nós nessa terra. E o segundo é reconhecimento. Reconhecimento do quê? De que, cara, eu não sou nada, mano. Eu não sou nada nessa terra. Eu só vim aqui mesmo para ser um instrumento divino na mão do Espírito Santo. Nós não é a última bolachinha do Isso, pacote? nem a Não? Coca-Cola do Nem deserto. a Coca-Cola do deserto. Infelizmente, não. O que resta para o homem sem Cristo é o pó do qual o pó ele foi criado e do pó ele vai voltar. Então, infelizmente, nós não somos o ponto fraco de Deus. Felizmente. Infelizmente. Para alguns, né? Infelizmente para alguns. Mas a Bíblia é clara em deixar isso, né? Que nós precisamos reconhecer, né? Reconhecer quem nós somos, reconhecer, né? Que realmente nós estamos intoxicados da cultura desse mundo, né? Da qual prega que, né? A sua imagem vem primeiro, né? A sua imagem precisa chegar antes de você, né? E o que precisa chegar Meu, essa aí é Cristo, clássica, né? Essa é clássica, né? Meu, essa aí. Isso aí dá pano pra manga. Meu, vai ter então comentário de dar com os pés esse podcast. o que precisa chegar na frente é o Espírito Santo, né, gente? É Cristo através de nós. Uma pessoa precisa olhar pra gente e ver Jesus na realidade, né? E como eu expresso isso? Com atos de humildade, né? O Senhor, cara, é olhar pra Jesus, ele é o modelo. Olhar pra Cristo. Agora tu fala uma coisa boa. A gente vai fugir um pouco do tema, mas essa semana eu me peguei nessa palavra. E que humildade? Humildade, então.
A Bíblia Porque diz... as pessoas, eu te falo isso agora e me deu esse estalo, Uhum. porque assim, até abri um parênteses aqui pra gente falar sobre isso, né? Siga nosso canal, curta, compartilhe. Se quiser ofertar na África, não esquece que QR Code tá aí, né? Deus abençoe. Entre humilhação e humildade. Porque às vezes as pessoas elas não entram no lugar de humildade porque acham que estão se humilhando, Uhum. né? Então, qual que é a diferença entre uma coisa e outra e o que é ser realmente humilde? Uhum. Então, a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados, né? Só que não, né? Só que não. Mas... Ah, tá na Bíblia. Exatamente, não. Só que não, né? É aquele que se humilhar, né? É claro, aquele que se humilhar, né? Será exaltado. Então, humilhação precisa fazer parte da vida do crente, né? Humilhação no que sentido? Em reconhecer que, cara, nós estamos aqui para sofrer o dano. Entende? Sofrer o dano de que forma? Por causa de Cristo. Tudo precisa passar pelo filtro do Senhor. Entende? Todas as nossas ideias, todas as nossas atitudes, todos os nossos pensamentos precisa passar pelo filtro de Cristo. Por quê? Porque daí sim eu vou entrar num lugar de humildade. Porque daí Cristo vai fazer eu olhar para mim mesmo e ver que eu não sou nada, que eu não sou capaz e que tudo é só por causa dele. Entende? Então, eu entro num lugar de humildade quando eu olho para ele. Meus olhos precisam estar fixos nele, cara. Precisa estar fixo. Meus olhos precisam estar em Cristo. Porque o próprio Colossenses, se eu não me engano, diz que ele se esvaziou de si mesmo. Cara, que Deus que faz isso. E eu já É? estudei bem a fundo isso, tá? A única, vamos botar assim, o único credo que defende isso, que tem um Deus que se tornou forma humana e morreu pelos seus, é o nosso. E foi o único que ressuscitou também. Exatamente. Isso é doido. Exatamente. Então, cara, né? E depois continua dizendo que se esvaziou e se humilhou, né? Ou seja, se humilhar precisa fazer parte da vida do cristão. Precisa ser algo intrínseco dentro de nós. Só que o se humilhar, tu se humilha pra Deus, né? Porque eu vejo assim, né? Todos viemos do pó e ao pó nós vamos retornar, correto? Uhum. Então assim, ó, essencialmente o ser humano, todo ele é a mesma coisa. Não tem como o pó se humilhar abaixo do pó. Então assim, ó, se tu vai, o máximo que tu consegue fazer pra outra pessoa é ser humilde. Porque se humilhar, tem que se humilhar pra uma coisa que é muito superior a ti, né? Que é Deus. Eu acho que deixa isso um pouquinho mais fácil pro cara lidar com a situação, sabe? Ai, que eu vou me humilhar pra outra pessoa. Não, cara, nem se tu quisesse tu ia conseguir. Sim. Porque posso se humilhar pro pó, não tem como. Tu consegue botar no lugar de humildade. E eu entrei nesse tema porque eu vejo assim, a humildade hoje é uma coisa que ela é difícil de ser acessada, de ser praticada. Uhum. Uhum. Porque o mundo prega o engrandecimento do eu. Isso. Então o eu não vai se humilhar. Isso. A gente deixa o eu, o ego, né? A carne, né? Gálatas 5, né? Isso. Carne e espírito, né? Uhum. Então a carne ficando cada vez mais forte e eu saio desse lugar de humildade, porque a essência de Cristo é a humildade. Isso. E ele manda o auxiliador para nos fazer vivenciar aquilo que ele ensinou, que é viver essa humildade. Então hoje, cara, é um desafio muito grande. Tu parar pra Exatamente. pensar, né? De como é que eu vou... Meu, só tu parar aqui e raciocinar sobre isso já é um desafio gigante. Como é que eu caminho no mundo sem pertencer ao mundo, sabe? Sem aquilo que o mundo diz que eu tenho que fazer. Sem as distrações, porque o diabo, ele é o pai da mentira, né? Ele é o arquitetador de todo o estratagema que vai nos distrair e nos levar para outro caminho, né? Outro dia eu vi uma frase que diz assim, ó: o diabo, ele não precisa te matar, ele só tem que te distrair, ele só tem que tirar o teu foco. Isso. Tu faz o trabalho. Exatamente. Exatamente. Então, cara, até como tu comentou ali, Gálatas, né? Eu até abri aqui na Bíblia. Eu Gálatas, sabia, por isso que eu introduzi. Eu sabia que Gálatas ele ia abrir ali. 5:22. E é muito interessante porque na versão da Viva
Ela diz o seguinte lá no 22: mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós essa espécie de fruto. Aí vem o amor, a alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas olha que interessante. Quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, Eita, sabe? É uma questão do que isso? Decisão. Porque hoje, de alguma forma, nós estamos sendo controlados. se não por um, por outro. Exatamente. Então, sabe, hoje a gente precisa realmente decidir. Que era o terceiro ponto lá. Sabe? Arrependimento, reconhecimento, decisão e até incluiria posicionamento também. Porque hoje nós precisamos realmente decidir. Fé é isso. Fé é mesmo não vendo, né? Mas é a certeza. Entende? Então hoje nós precisamos decidir, tomar uma decisão e nos posicionarmos com isso. Porque, como eu disse, nós estamos sendo todo dia controlados por alguma coisa. Ou, né, pela mídia, ou pelos nossos trabalhos, ou pelas conquistas, ou por aquilo que o mundo imprime, sabe? Por nossos estudos, por nossos ensinos, por aquilo que a política fala, por aquilo que a sociedade prega. Tudo tem tentado controlar. E o pior é que dentro desse controle, a gente tem tentado buscar esses frutos. Nós tentamos amar sendo controlado pelo outro lado. Nós tentamos ser alegres, controlado pelo outro lado. Por isso que o peso é tão grande. Tentamos ter paz com o controle do outro lado. Mas a Bíblia é clara que esses frutos só vão ser aparentes na nossa vida quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas. Entende como isso é mais profundo e mais sério do que a gente imagina? Por isso que eu volto a dizer que o cristianismo, né, o ser cristão, um seguidor de Cristo, assim, né, trazendo a raiz da palavra, um seguidor de Cristo, um pequeno Cristo. Olha que profundo isso. Um pequeno Cristo. Precisa ser o quê? Realmente controlado pelo Espírito Santo. Sabe? E isso requer decisão, né? Arrependimento, decisão, reconhecimento e posicionamento. Mas tomar essa decisão é algo que ela excede o racional, eu acho, né? Isso. Mas é engraçado porque, assim, ah, quando nós decidimos algo, né? Nós somos, vamos dizer, vou comprar uma casa, né? Cara, hoje uma casa aí é fora da realidade de muita gente, né? Vamos comprar à vista aí, vamos dizer, Uhum, né? Fora da realidade de muitas pessoas. uhum. Só que quando a gente decide isso, a gente conquista, né? Muitos, porque focado, porque isso. Não. Porque na realidade, tu tomou postura, tu decidiu e se posicionou perante isso. E porque acompanha o podcast Thiago Nigro, né? Fez o curso do Quem Quer Ser Milionário lá, né? Entende? Então, cara, é engraçado porque quando a gente quer algo, a gente se posiciona e faz. E realmente acontece para muitos. Mas agora, quando se trata do Espírito, quando se trata daquilo que é eterno, que fala muito mais do que algo que o próprio Jesus disse que a traça e a ferrugem vai corroer, isso se torna relativo. Entende? Por quê? Porque na realidade ainda nós não somos convictos da fé que nós temos. Eu ainda não sou convicto, eu ainda não aprendi a sofrer o dano. Porque por mais humilde que eu diga ser, por mais humilde que eu possa parecer ser, uma hora vai ter um calcanhar de Aquiles. Uma hora vai aparecer um calcanhar de Aquiles. E é claro, isso é um processo nas nossas vidas. O esvaziar não é
pum, da hora para outra. Quando esvazia de uma hora para outra é porque estourou, né? Explodiu. Faz a dinâmica aí com um balão, enche ele de ar, né? E vai esvaziando. Ele vai se esvaziando aos poucos, né? Se esvazia tudo de uma vez só, explode. E isso ninguém consegue fazer. É perigoso até. Tratando das nossas vidas, né? Tem que ser aos poucos. Um processo de ir entendendo realmente esse lugar do ser um pequeno Cristo nessa terra. Então, né? Cada um vai ser chamado ou direcionado na sua vocação, naquilo que o Senhor incumbiu a cada um, né? Então, muitos vão se abnegar, né? Porque às vezes a gente também é acostumado a levar tudo ao extremo, né? Ah, né? Sofreu dano, humildade. A gente já imagina aqueles caras, tipo, quase mendigo, né? Que não se preocupa com nada, que não tá nem aí pra ninguém. Mas não, gente, isso não é um, como eu posso explicar, não é algo para mostrar, vamos dizer assim, né? É algo que precisa ser dentro. Não é algo que precisa aparentar talvez até para fora, mas é algo que precisa ser dentro de nós. Nós precisamos nos moldar dentro. Entende? Então é esse lugar de humildade, esse lugar de arrependimento, de reconhecimento, da qual, olhando para Cristo. Por isso que Paulo nos ensina que deixou todas as coisas e agora o alvo dele é Cristo. Porque se eu me apegar todo dia, se eu me apegar todo dia à palavra, se eu me apegar todo dia aos ensinamentos de Jesus, se eu procurar cada dia trazer isso como uma verdade para minha vida, não algo que eu decida se eu quero ou não quero. Entende? Hoje nós não podemos mais viver uma vida de pode ou não pode. A nossa vida tem que ser pautada se glorifica a Deus. As nossas decisões precisam ser pautadas nisso. Porque hoje é a famosa pergunta, né? O que o crente pode e o que o crente não pode fazer. Não, na realidade a pergunta não é essa. A pergunta que precisa ser feita é: isso glorifica a Deus? Entende? Porque existem muitas coisas aí na cultura do nosso tempo que a Bíblia realmente não é clara. E não especifica e nem condena. Mas um crente maduro que está olhando para Cristo faz como Paulo fez. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Entende? Então esse é um lugar de um cristão que decidiu sofrer o dano. Por causa de Cristo. Não por causa de mim mesmo. E isso é um estado de mente mesmo. É um estado de onde a pessoa se coloca no lugar e diz, cara, é isso. Sabe? Não tem nada e nem ninguém que vai fazer ela mudar isso. É convicção mesmo. Da mesma forma que leões destroçaram cristãos nas arenas lá e eles morriam louvando a Deus, da mesma forma que muitos foram transformados em tochas e morriam queimados louvando a Deus. Hoje ninguém é mais transformado em tocha, hoje ninguém é mais dado aos leões, mas existe aí, né, o dinheiro, existe, né, tantas outras questões aí contemporâneas aí que vêm nos afetando, sabe? Então, de que forma nós estamos nos posicionando em relação a isso? Entende? Como pequenos cristos? Ou como alguém que tem uma fé só para ser útil, para cumprir um checklist na minha rotina, no meu cotidiano? Onde é que tu te posiciona nisso, Ego? Em relação a... Tu te considera hoje um pequeno Cristo, vivendo com essa intensidade? A gente é falho, né? Em muitas coisas, né? Mas eu estou no processo. Eu creio que hoje, né, por ter relação com a palavra, né, de a gente se posicionar em algumas atitudes e de realmente entregar a nossa confiança no Senhor, sabe? Isso, né, testemunho próprio, né? Eu tenho experimentado muito daquilo que Deus tem feito na minha vida e não só por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é, como a gente disse, né?
E eu tenho procurado entender, cara, isso cada vez mais fundo, sabe? Que, cara, a minha vida não pertence mais a mim mesmo, sabe? Eu realmente fui comprado por um preço de sangue, Eu nem te perguntei, a gente nunca entende? falou sobre isso, não sei se a gente falou da outra vez, eu não lembro. Mas tu vem de berço cristão? Não, não, Não? não, não. Tu teve Não, do outro lado, não então. sim, sim, sim. Quando é que Não, foi essa tua... Bem pontual, tá? Quando é que uhum. foi essa tua virada de chave? Como é que isso aconteceu? E tipo, tu conseguir falar, não, cara, eu tenho que fazer de uma forma diferente e começou a se posicionar para isso que a gente falou até Uhum, agora. uhum. Qual foi o ponto de inflexão, assim, na tua vida que daqui mudou? Então, né, no podcast passado lá quando nós falamos sobre calvinismo e Uhum, arminianismo, né, eu contei um pouco ali da minha conversão, né? sim. Mas na realidade, cara, depois de convertido, o meu virar de chave mesmo, de tipo, cara, eu não pertenço mais a mim mesmo. Eu vivo, preciso viver para Cristo, porque eu entendi que o viver para Cristo é viver para alguém. E esse viver para alguém virou a chave em mim depois quando eu fui pai. Quando nasceu o Benjamin, meu primeiro filho, sabe? Eu entendi essa questão de, né, a gente teve algumas demandas com ele e questão de sono, ele dormia só 40 minutos por noite. Fiquei sabendo. Foi bem tenso, assim, coisas mesmo de, cara, eu e minha esposa, joelho no chão, orando a Deus e para trazer paciência e renovar as forças, porque a gente sabia que era um processo, né? A vida, né, a ciência explica que crescer dói, né? Hoje ele dorme Não sei. 55 minutos. Isso. Aumentou 15. Para a glória de Deus, hoje ele dorme bastante, mas, né, foi um processo longo ali, né, principalmente para quem vive, né? 17 vezes por Mas noite, gente. 17 vezes por noite. isso que ele acordava, despertava. Então, cara, e, e eu nesse processo ali embalando ele numa madrugada e conversando com Deus, sabe? Tipo, Senhor, se for uma doença, né? Se for algo que o Senhor traga luz, né? Que o Senhor revele, que o Senhor fale aos nossos corações. Porque, cara, isso é parte minha, Senhor, e eu não quero que sofra. Entende? E eu conversando com o Senhor numa madrugada assim, e o Espírito Santo falou no meu coração. É a mesma coisa que eu fiz por ti, filho. Sabe? Então, cara, aquilo ali virou a minha chave, assim. Sabe? Eu entendi, cara, hoje a minha vida não pode mais ser pra mim, cara. Não pode. É claro, né, quando a gente fala que a nossa vida não é pra nós, não vamos também ser negligentes, né? Deixar claro isso, né? Uhum. Porque a gente é Não muito pode ser os extremista, extremos, né? é. Exatamente. Né? Eu trabalho, né? Eu recebo pagamento por isso, salário, vivo a minha vida, compro minhas coisas, né? Então, né, a gente tem uma vida normal, né? Como ser humano, come, bebe, né? Pega sol e Não vou virar um vegetal, né, isso, cara? isso, Não vamos ser. Isso quem prega são as seitas, né? Vamos aí se abnegando até sermos iluminados. E vai, né? De uma forma, vai. Isso, Inanição, isso, né? isso, isso. Mas, né? O virar de chave veio nisso, sabe? Nessa madrugada, eu assim orando ao Senhor e o Espírito Santo falando no meu coração. É a mesma coisa isso, filho. Sabe? Da mesma forma que tu tá sofrendo dano, perdendo noite, sabe? Às vezes na época tinha empresa, né? Deixando de ir na empresa, de fechar alguns negócios e para ficar aqui, sabe? Tipo com o teu filho. É a mesma coisa que eu fiz por ti. Eu te comprei. Tu tava perdido, tá separado de mim. E por causa dessa separação, tinha condenação. E eu te resgatei. Sabe? Hoje tu pertence a mim. Cara, isso ali falou muito no meu coração. Sabe? E me levou lá na parábola do filho pródigo, sabe? Que inconscientemente, cara, a gente tá todo dia pedindo a herança, velho. Todo dia, cara. Inconscientemente, nossas vidas, nossas atitudes, é a mesma coisa que aquele filho fez. A gente tá todo dia querendo a nossa herança. Todo dia. E o Senhor tá lá sempre pronto para nos abraçar, para nos trazer de volta, para nos trazer, mudar nossas roupas, sabe?
Então veio esse virar de chave e, cara, eu entendi na palavra que eu não posso mais. Não posso mais viver para mim mesmo. Eu preciso, cara, eu necessito, sabe, pregar Jesus para essa terra, sabe, mostrar quem ele é para esse mundo. E às vezes nem de forma falada, mas com práticas, né? Com atitudes, sabe? Olhando para ele e copiando, realmente. A gente quer modelar, né? Tantas pessoas, né? Essa também é Hoje uma que tá em alta. é, Essa é uma que tá em alta também. né? Você precisa modelar alguém, né? A gente quer ter tantos modelos, né? E, cara, Cristo é o principal de todos. Cristo é o primordial. Jesus é o, cara, é, é a essência. Precisa ser a essência das nossas vidas, sabe? E isso é um processo. Isso é um processo. É claro que a gente falha. É claro que esse sentimento de indignação precisa estar dentro de todos nós sempre. Eu sempre preciso, mesmo orando, eu preciso ter consciência que eu posso orar mais. Sabe? Tipo, mesmo sendo, né? Não, eu sou legal, assim, o povo diz que eu sou humilde, que eu sou. Amém, glória a Deus. Reconhecimento também é um fator, né? Que Uhum. a gente usa para, né? Aferir algumas coisas nas nossas vidas. E, cara, mas sempre tem que ter esse sentimento de indignação dentro de nós. Eu sempre posso fazer mais, eu sempre posso ser melhor, eu sempre posso renunciar mais, eu sempre posso perder mais para que o reino ganhe, sabe? Então, é claro, eu não tenho, né, testemunhos assim de grandes, né, de grandes renúncias, vamos dizer assim, mas, cara, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, eu tenho procurado sempre responder, né? Como o apóstolo André sempre nos ensina, né? Seja rápido na resposta. Se o Senhor fala, seja rápido na resposta. E eu tenho procurado caminhar dessa forma, sabe? Tipo, olhando para Cristo, né? Não digo que não erro, já errei, com certeza, né? Às vezes coisas que às E vezes a vamos gente continuar precisa. até o dia que ele voltar, né? Isso, exatamente. Às vezes coisas que a gente teria que resolver no dia, a gente deixa passar 2, 3, né? Mas, É humano, né? Não como adianta. Não diz, adianta querer criar exatamente. um estereótipo de perfeição porque não Isso, tem. exatamente. Mas é o reconhecimento e o posicionamento é que vai fazer a diferença, né? Então eu vejo que para a glória de Cristo eu tenho caminhado para esse caminho, por esse caminho, sabe? Tentado trilhar esse destino de ser cada vez mais parecido com ele. Amém. Egon, vou deixar uma mensagem pra galera que Amém. tá nos assistindo hoje. O que que tu falaria pra eles? Se posicione. Faça a escola doutrina e devoção. Né? Eu sou professor lá. Isso. Cosmovisão, Mas apologética, é nóis na fita. exatamente. Procure mergulhar nas palavras, nas escrituras, nas sagradas escrituras, né? Falando isso para você cristão, né? Para que a gente seja realmente convicto e ousado da fé que a gente tem. Porque o mundo é cheio de fezes, E é real. entende? Então, nós não podemos ser mais um. Nós somos chamados para fazer a diferença, para ser sal e luz dessa terra. Sabe? Então, se eu tivesse que, né, deixar uma mensagem para você hoje, procure conhecer mais o Cristo que te salvou. Procure se aprofundar mais. E uma dica, se você está procurando uma referência para sua vida, procure Cristo. Mergulhe nele e seja mais parecido com ele possível. Que eu creio que vai fazer toda a diferença na tua vida. Em nome de Jesus. Na parte da apologética, teria alguma literatura que tu indicaria? Então, tem um livro muito bom, tem vários, né? Mas eu gosto muito de Timothy Keller, Uhum. né? Então, Ego Transformado, é bom, fala muito sobre apologética. Ele, na realidade, ele é um apologeta cultural, né? Que ele defende muito esse lado da transformação da sociedade pela cultura, né? Pregando o evangelho na cultura e redimindo a cultura a Cristo,
vai haver, teoricamente, uma mudança na sociedade, né? E sociedade é feita de pessoas, então, né? Uma coisa vai atrair a Sim. outra. Então, né? Ego transformado tem um que é... me fugiu o nome agora também, que é muito bom. Timothy Que é Keller é o dele. mesmo autor de Deus não Era Secular, né? Isso. Deus na Era Secular também é muito bom, sabe? Então, tem o William Craig Lane, né? Que é um cara também que fala muito sobre apologética. Ele é mais, né, filosófico, né? Uhum. Ele trata mais dessa área. Mas, cara, também tudo que tu achar dele. Francis Schaeffer são os caras aí. C.S. Lewis, né? Grande também, que se converteu através da apologética, Sim. né? Foi estudar Deus e se converteu. É verdade. Então, C.S. Lewis, né? Tem um filme bom, né? Em Defesa de Cristo. Em Defesa de Cristo. Fala muito, são fatos reais, né? Isso. Baita filme, inclusive. Exatamente. E o cara na ciência, ele é Isso, refutado, não isso. tem o que fazer, né? Não vou dar spoiler, foi isso. Assiste o filme. Exatamente. Então, existem algumas literaturas aí, mas, né, uma linguagem mais simples, assim, que fale mais ao nosso coração, né? Eu creio que tudo aí que você encontrar de Timothy Keller aí é válido. É válido para você estar se aprofundando, né? E caso, né, você queira, né, eu já entende um pouco ou queira se aprofundar ainda mais, né? Existem aí o William Craig Lane, como eu já citei, Uhum. né? Tem Francis Schaeffer, né? James K. Smith, também é um cara que tem bastante livros aí em relação a isso, né? E por aí vai. Tem bastante coisa boa aí de bastante gente que aprofundada no assunto. Literatura não falta, é só Exatamente. questão de buscar, né? E Isso. hoje, mais ainda, a gente precisa se imbuir de conhecimento, né? Isso. E tendo boas fontes, Exatamente. questão de citar. Exatamente. Pastor Egon, queria te agradecer, foi uma Amém. honra te receber aqui mais uma vez, espero que tenha aberto conhecimento aí para vocês, né, pessoal, sobre esse tema, né, que ele é muito profundo. Nosso objetivo aqui é trazer de forma bastante clara os principais pontos para que vocês, né, acabem buscando mais, se aprofundar cada vez mais e entender mais. E como o pastor Egon falou aqui muito bem, né, a apologética hoje para o cristão é básico. É que nem o inglês hoje em dia, né? Não é mais um diferencial, é básico. Tu tem que ter ele, porque em algum momento tu pode ser questionado, tu pode ser refutado, pode ser confrontado, ou às vezes até nas próprias redes sociais você tá lá, né, zapeando, não faça isso, né? Vai ler a Bíblia. Mas se tiver lá, tu pode ser alcançado por alguma informação que pode ser uma heresia e você não vai ter talvez o conhecimento adequado e pode estar caindo em pecado e se desviando do caminho da verdade. Então fique atento a isso e busque conhecer um pouco mais. No mais, galera, quero agradecer a vocês por toda a audiência, por nos acompanhar. Continue acompanhando aqui o Porta Estreita nas redes sociais. Nós temos o Instagram, aqui no YouTube. Como eu comentei, nos sigam, curta, compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir o que foi falado aqui para trazer esse conhecimento. E lembrando mais uma vez, somos um podcast de cunho evangelístico missional. Toda a oferta que a gente angaria é enviado para a África e eu vou deixar vocês agora com um vídeo falando desse projeto, que é o África for Jesus, junto com Família e Missão. E no mais, vejo vocês no próximo Porta Estreita. Forte abraço, Deus abençoe. Viver segundo a vontade de Deus é andarmos neste mundo como os seus filhos, como os seus embaixadores, revelando o que Ele é e não o que somos. Deixar a vida de Deus fluir através de nós, abrirmos mãos de nós mesmos, de nossa vontade, manter os nossos olhos nas atitudes do Senhor, no seu querer e na sua vontade, esvaziar de nós mesmos e nos encher do Espírito, deixar o Senhor crescer em nós, para que os nossos atos revelem o Deus que conhecemos. E vivemos a vontade do Pai em cada momento de nossa vida, em cada relacionamento, em cada contato, na forma que expressamos, no que falamos, no que revelamos, nas atitudes que manifestamos. Viver a vontade do Senhor é ser o que Ele é sermos em atitudes semelhantes a Jesus, pois temos nele o exemplo de como agradar e alegrar o coração do Pai. É fazermos as coisas não para nós mesmos, mas para o cumprir e realizar da vontade dele em tudo. É olharmos as pessoas da mesma maneira que ele olha.
Sejamos filhos, mas filhos que vivem e revelam ao Pai todas as ações, em todos os relacionamentos e contatos que realizamos. Não estamos aqui para fazer o que achamos, pensamos ou para defendermos os nossos interesses e o nosso querer, mas estamos aqui unicamente para fazer a vontade do Pai.